Oi, eu sou o Felipe e o TikTok realmente parece um universo à parte, né? De dancinhas toscas a milionários como Luva de Pedreiro, vira e mexe o aplicativo dá à luz a um personagem peculiar. E foi lá que, passando o meu dedo pra cima e pra baixo, vendendo todos os meus dados aos chineses, que eu me deparei com uma menina fazendo tutorial de pintar o cabelo. Diferente daquele monte de firula que você encontra nas influencers de classe média, era uma menina numa casa no interior de Minas, fazendo tudo de maneira muito simples. Era diferente, mas principalmente era bem engraçado por causa do bordão dela. A cada take que gravava ela fazia... Então bora lá, legal, né? E o que parecia ser o encontro com um meme se tornou o primeiro passo para eu tomar conhecimento do que eu considero um dos casos mais bizarros do Brasil recente. E eu acredito que até o final desse vídeo eu vou te convencer disso. Hoje eu vou te contar todos os detalhes do caso Glauciele Schmidt. Depois que eu conheci os vídeos da Glauciele, ou como ela escolheu se apresentar na internet, Poderosa Glau, eu fiquei obcecado e comecei a consumir tudo que ela produzia. E foi assim que eu conheci um pouco mais sobre a vida pessoal dela. Ela mostrava um pouco do seu dia a dia no seu canal do YouTube. Em pouco tempo, o fascínio tomou conta de mim. Eu segui ela em todas as outras redes sociais e comecei a querer saber mais sobre ela. Principalmente os vídeos em que ela conta um pouco mais sobre a sua vida em Governador Valadares. Como Elvira, sua mãe, obtém a sua renda através da sucata e até detalhes mais pessoais. Glauciele sofreu bastante bullying no colégio e talvez isso tenha sido por causa do seu comportamento, digamos, estranho. Ela visivelmente tem algumas dificuldades e limitações na interação social. Mas não apenas isso. Segundo a própria, ela foi diagnosticada com 3 transtornos. O primeiro é a Síndrome de Peter Pan, um transtorno que supostamente faz com que a pessoa tenha dificuldade em aceitar que cresceu e por isso acaba adotando comportamentos infantis na idade adulta. Esses comportamentos podem se manifestar de forma psicológica, social ou até mesmo sexual. É importante lembrar que essa síndrome não consta nos manuais de diagnóstico de transtornos mentais e não existem dados o suficiente para comprovar que isso seja um transtorno real. É algo que é discutido desde a década de 80. O segundo é a esquizofrenia, um transtorno que causa episódios de psicose. Isso inclui alucinações, delírios e dificuldade em organizar os pensamentos. E o terceiro, ela nunca revelou, mas eu tenho um palpite. E esse palpite sequer veio dela. É que, como eu disse, eu passo muito tempo no TikTok. Infelizmente. Certa vez eu caí num desses vídeos que falavam sobre psicopatas e como era a mente de um psicopata, e um dos comentários era da própria Glau, onde ela dizia: "Eu também sou, só que não tenho coragem de matar ninguém, mas sempre fico pensando nessas coisas." Mais uma vez, é apenas um palpite, mas é possível que a Glau tenha experimentado algum episódio mais grave da esquizofrenia e ela, lendo na internet, talvez tenha identificado como psicopatia. Ou, se os outros diagnósticos foram reais, ela teve um diagnóstico de um psiquiatra ou um psicólogo com algum transtorno similar. A própria Glau também contou em seus vídeos que durante a sua adolescência costumava sair muito e consumir drogas. Então, você pega uma pessoa que supostamente foi diagnosticada com esquizofrenia e no lugar de remédios e terapia, você dá um monte de álcool e drogas ilícitas. O resultado não podia ser bom. Dessa maneira, demorou bem pouco para que eu chegasse em uma matéria do G1 sobre ela. Sim, Glauciele Schmidt tinha virado notícia. Infelizmente, não era por causa dos seus cosplays ou danças, foi por causa de uma gravidez. No dia 1º de julho de 2019, Glauciele postou um vídeo em seu canal do YouTube apenas com o título Eterno Darling e 2 emojis de choro. O conteúdo do vídeo é realmente de partir o coração. Imagens de luto, provavelmente obtidas na primeira página de pesquisa do Google, mas logo em seguida recebemos o luto em sua forma mais pura. Uma mão estendida em cima de um caixão perturbadoramente pequeno demais.
Junto com a trilha sonora, podemos ouvir o choro de Glauciele enquanto filma um cemitério. O vídeo segue com esse mesmo tom sombrio. O caixãozinho é descido em sua cova, enquanto Glau e sua mãe fazem suas últimas despedidas. Um vídeo triste, mas que não diz muita coisa. Foi então no dia 14 de julho de 2019 que Glauciele postou outro vídeo. Dessa vez o título é Bebê morre por negligência médica. Nele, Glau fala sobre a morte do seu filho. Segundo ela, teria chegado no hospital no dia 27 de junho, já sangrando. Ao dar entrada, ela foi identificada com a pulseira amarela, que indica o grau urgente, ou seja, o paciente precisa de atendimento rápido, mas pode aguardar, ficando abaixo apenas de muito urgente e emergência. O doutor, que ela expôs o nome, mas eu não vou fazer isso aqui, disse que ela estava com apenas uma dilatação. Não havia risco e ela não havia iniciado o trabalho de parto. Ela deveria voltar para casa. E ela até foi para casa, mas acabou voltando com dores e ainda sangrando. Ela retornou por 4 vezes no mesmo dia. Na última, já chegou com o bebê morto. No dia seguinte ao acontecido, Glauciele postou no seu perfil do Facebook um relato sobre o caso. Ela dizia: "Gente, meu bebê faleceu. Culpa da desgraça do médico. Ele fez eu voltar umas 4 vezes para casa e falou que não estava na hora. Que merda." Ela publicou também uma foto sua ainda no hospital, deitada na maca e coberta com um lençol, ainda um pouco abatida por todo o ocorrido. E aí você deve estar achando essa história muito esquisita até aqui, né? Pois você não viu nada, porque isso que eu acabei de te contar é a versão que a Glau contou na internet. O médico e a polícia não concordam com essa versão. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa, eu sou escritor e eu acabei de lançar mais um livro. O Altar de Lampião conta a história de uma menina chamada Helena, que depois de ser visitada por uma rasga-mortalha, a coruja que supostamente traz aviso de morte, se vê numa conspiração entre cangaceiros, entidades cósmicas, paradoxos e lendas do folclore brasileiro. Para ler a obra completa, confere o link aqui embaixo no comentário fixado. Lembrando que, se você tá vendo no dia da estreia desse vídeo, meus últimos 2 livros, Satanás em Ré menor e Assim Disse o Universo, estão completamente de graça. Mas só entre os dias 14 e 18 de novembro. Você tem de segunda até sexta para pegar lá. Só conferir os links. Mas agora sim, vamos voltar para esse caso bizarro, com mais uma reviravolta que vai te deixar se questionando por que a realidade é sempre mais estranha que a ficção. Quando eu assisti o vídeo do enterro do bebê, eu percebi algo estranho. Não conscientemente, sabe? Quase como uma mensagem subliminar gritando na sua cara e você só percebe tarde demais. Os vídeos mais recentes, de meses e até semanas antes da morte do bebê, Glauciele parecia bem magra. Não havia nenhuma barriga aparente. E no vídeo do enterro da criança que teria sido chamado Darley, se tivesse sobrevivido, a mãe da Glauciele parece estar com uma barriga grande demais. Uma barriga que você encontraria em uma mulher que pariu apenas há alguns dias. O vídeo da Glauciele também parece um pouco inconsistente, principalmente no começo, quando ela talvez tenha cometido um ato falho. Logo quando começa a narrar o trauma que tinha vivido no hospital, ela diz isso. A gente foi ganhar o bebê de manhã e ele viu que estava sangrando. Bom, tem alguém gravando, e se me permite palpitar, eu acredito que seja a mãe. Por isso, enquanto olha para essa pessoa, ela não diz eu estava sangrando, mas ela estava. E todo o depoimento depois disso é em terceira pessoa, não há um único momento em que ela conta a história se referindo a si própria. Não precisa ser nenhum metaforando para verificar o afastamento verbal nesse vídeo. Em maio de 2019, ela chegou a compartilhar uma foto da gravidez em seus stories, mas apenas da barriga. O seu rosto não aparece. E quando você examina o corpo, fica bem claro que não é o mesmo corpo de uma menina magra como a Glau, mas se parece um pouco com o biotipo da sua mãe. E nos meses anteriores a todo esse caso, todas as aparições da mãe da Glauciele na internet eram feitas cobrindo a barriga.
De acordo com a polícia militar, os médicos da UPA acionaram os policiais ao perceberem uma movimentação estranha e após terem confirmado que a mãe estava se passando pela filha. De acordo com o médico que atendeu a gestante e que foi exposto na suposta negligência médica, essa não foi a primeira vez que ela usou os documentos da filha. Ela tinha ido na UPA por várias vezes e se passado pela Glauciele. E no dia anterior, o médico verificou sua ficha e reconheceu que a mulher, muito provavelmente, não tinha 19 anos como os documentos indicavam, né? Ele confirmou que ela estava nos primeiros sintomas do parto, mas que ainda tinha pouca dilatação. Ele tinha ouvido os batimentos cardíacos do bebê e a mãe não estava sangrando. O melhor era que ela retornasse para casa e fosse ao médico quando as contrações aumentassem, o que poderia ser até no mesmo dia. Quando Elvira e Glauciele voltaram ao hospital, o parto já tinha acontecido em casa e elas apenas chegaram com o bebê já sem vida. O corpo do bebê foi encaminhado para o IML para que uma necrópsia revelasse a causa da morte. Eu pesquisei sobre esse caso e não encontrei mais nenhuma notícia, então, infelizmente, talvez a gente nunca saiba do que o bebê realmente morreu. Mas alguns meses depois, em outubro, a própria Glau postou um vídeo com a sua mãe. A mulher mostra uma série de papéis que diz serem exames que a Glauciele teria feito durante a gravidez. Nenhum dos papéis é mostrado em detalhes, então não dá para extrair muita coisa. E mesmo sobre os que são mostrados, a acusação é de que ela teria feito os exames usando o nome da filha para que ele constasse nos documentos. Então, não serviria de muita coisa. Mas nesse vídeo, Elvira comenta sobre a especulação das pessoas de que ela teria forçado o parto, e ela nega. Mas ela nega de um jeito muito estranho, um jeito que talvez tenha sido outro ato falho. Tem muita gente que fala que teve indução de parto, mentira, porque eu queria que ele induzisse o parto dela, porque deixou passada a data, mas não, nem ele fez indução, entendeu? Nasceu. Apesar de negar que houve uma tentativa de induzir o parto, ela diz que o médico teria deixado passar da data e que ela queria que o parto fosse feito logo, mas ele se negou. Mas, mais uma vez, isso é só um palpite vago, uma possibilidade. Como não existe uma conclusão pública sobre isso, é impossível afirmar qualquer coisa. O médico também contou que no primeiro momento em que foram deixadas sozinhas na sala, Glauciele se deitou na maca e pediu para que a mãe tirasse a foto para postar em suas redes sociais. A mãe de Glauciele chegou a receber voz de prisão por falsidade ideológica, mas teve que receber os cuidados médicos pós-parto. Afinal, ela tinha sofrido um aborto. O caso deve ter corrido na justiça, mas eu também não encontrei que fim levou isso. As buscas processuais só levam a um único processo de 2001 e que não vem ao caso. Mas ainda tem uma questão absurda para se responder aqui. Se o bebê era da Elvira, por que é que ela estava se passando pela filha de 19 anos? Se prepara aí que agora vem uma montanha russa de emoções quando eu te contar o que aconteceu de verdade. Obviamente, com a exposição que sofreu na internet, o médico veio a público para dar a sua versão. A questão é que a Glauciele queria muito realizar o sonho de ser mãe. Porém, por algum motivo, não conseguia engravidar. Assim, ela fez um acordo com a mãe. Elvira serviria como barriga de aluguel para que a filha, enfim, pudesse receber o dom da maternidade. Mas não faria sentido o pai da Glau ser o pai da criança, como é que ela seria mãe do próprio irmão? Foi assim que ela julgou que a decisão mais sensata fosse realizar uma inseminação artificial. E eu não preciso dizer que isso não foi feito em uma clínica de fertilidade, né? Segundo a polícia, em depoimento, Glauciele admitiu que estava colhendo o sêmen do próprio namorado e injetando diariamente dentro da mãe, até que conseguissem, enfim, gerar uma gravidez. Glauciele teve essa ideia depois de assistir um vídeo na internet, e ainda segundo a polícia, nesse caso, não há o que investigar, a não ser que o namorado dela, o suposto pai da criança, apareça e denuncie. Então, a gente não sabe se o pai da criança sequer sabia que o seu material genético estava sendo colhido e usado dessa forma. Na verdade, a gente nem sabe se o tal namorado realmente existe. Na verdade, não dá pra saber o que é verdade e o que é mentira em toda essa história, porque claramente todas as pessoas envolvidas nela não estão no seu melhor estado mental. Em resumo, eu não acredito que a Glau seja uma pessoa que representa perigo para si ou para outros. Depois de todo esse caos que eu narrei aqui,
Se você for no Instagram dela, você vai ver que ela passa a maior parte do tempo se divertindo, criando maquiagens e cosplay de forma caseira. É claro que foi uma irresponsabilidade expor o médico dessa maneira, obviamente se confirmada a história da gravidez por inseminação e tal, mas você percebe como tudo isso acabou causando mal a elas mesmo. Com a versão bizarra ou não, perder um bebê deve ser uma coisa muito dolorida. Hoje ela aparenta estar bem e no final das contas é isso que importa, né? Com o engajamento que ela tem, eu espero que ela tenha conseguido monetizar a fama que ela conquistou e que o dinheiro ajude ela a encontrar a ajuda psicológica necessária. E esse foi possivelmente um dos casos mais bizarros de TikTokers que eu já vi. A gente se vê no próximo vídeo com mais um caso real e uma reviravolta surreal. Não se esquece de ver os meus livros aqui embaixo, falou?